Bom, pessoal, para poder contextualizar vocês de um evento muito importante que aconteceu esses dias aqui no Brasil, houve o retorno de um manto tupinambá para as terras brasileiras. Só para a gente poder dar um contexto, vou mostrar aqui a telinha para vocês. Olha só, esse manto tupinambá, nossa, bonito pra caralho, hein? Ó, esse manto tupinambá que foi adquirido, um termo bem fofo para roubado, por parte das forças coloniais e estava no Museu da Dinamarca, né? Muito tempo. E olha, inteiraço o manto. Muito foda, tá? Ó, imagens aí, pictográficas, históricas. Brabo, né? Esse manto foi retornado para as terras brasileiras, recentemente, nessa movimentação do governo Lula para poder reaver esse artefato histórico muito importante. Mas enfim, e aí teve um evento, né, em que esse manto foi transferido, em que teve essa aparição toda, tal. E aí, uma liderança indígena, né, no meio das discussões, dos discursos ali e tal, resolveu fazer um discurso, né? Tava ali programado para fazer um discurso. E aí, ela mandou essa daqui. Cacique Tupinambá de Olivença, da nação Tupinambá de Olivença. Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Parentes, aliados, simpatizantes, amigos, autoridades do governo. Mas, senhor presidente... Pronta para soltar a bomba. Permita-me te chamar de Luiz, filho da Lindu. Tu és um nós. Nós não somos seus oponentes. E nós sabemos que vós pode contribuir para o que eu vou fazer aqui agora. Quebrar protocolo. Ai. Eu já sei o que vai acontecer porque eu já vi esse vídeo. Mas, maluco. Só posso dizer uma coisa. Atenção. Me disseram que eu só teria 3 minutos de fala. Luiz, filho de Lindu. Pô, 3 minutos é muito pouco, velho. O Brasil lida com a diversidade. Povo indígena é povo de oralidade. Não é com cronômetro. E para nós tupinambás, que por décadas e décadas não tivemos direito de falar, nem mostrar os nossos rostos, a nossa face, eu vos peço, nosso presidente, permite que eu faça essa quebra? Não tem como falar não, né? Não, quando a Yakui manda essa, né? Permite que eu quebre o protocolo? Vai falar o quê, né? Vai falar o quê? Vai falar não? Como que nega? Pô, não dá. Que eu faça essa quebra? Então, porra. Sacou o papelzinho. Atenção. Manifesto da vigília ao manto sagrado Tupinambá. Por um mundo melhor. Ao povo brasileiro, sociedade internacional, irmãs e irmãos. Nós, Tupinambá de Olivença, vivemos no território delimitado indígena Tupinambá de Olivença, único e contínuo, composto por 23 comunidades, nos municípios de Ilhéus, Una, Buerarema. Ela sacou o jutsu secreto. Meu Deus do céu, vocês não conseguem prestar atenção em nada mesmo, né? Porém, ainda aguardando a vontade política desde 2009, para que seja assinada a portaria declaratória pelo presidente da República e ministro da Justiça. Ai. Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas, que mais uma vez dilaceram nossos direitos
originário. Nossa! E muito mais que Moleque, isso, tô arrepiado. fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Putz, putz, putz. Bom, vocês devem estar pensando como eu cheguei aqui. É uma história engraçada. A gente subiu a rampa e quando eu dei por mim. Nosso desejo, principalmente dos nossos anciãos, era que no desembarque do manto sagrado pudéssemos estar presentes para recebê-lo com os ritos honrosos merecidos, por se tratar de algo para nós de extrema importância espiritual e de identidade cultural. Porém, mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes. Eita. Conservação da peça. Concordamos, porém, não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. O manto sagrado esteve exposto recentemente no Museu do Ibirapuera, São Paulo. Mostra Redescobrimento, Brasil 500 anos. E na ocasião... Não. Eu, como historiador, devo dizer que uma exposição chamada Redescobrimento, esse é o estado do meu óculos. Esse é o estado da minha visão. Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar numa exposição chamada Redescobrimento. Não tem como. Não dá. A Maltara Tupinambá e a Luísio Tupinambá foram convidados para fazer o reconhecimento da peça. Este foi um momento ímpar na história do povo, com a reconexão do manto e nossa ancestralidade, representada por a Maltara Tupinambá, nossa maior liderança anciã. Decidimos, portanto, fazer uma vigília que antecede a data do cerimonial, no caso antecedeu, saindo da Bahia até o Rio de Janeiro, conclamando todas as nações Tupinambá e demais nações indígenas, povo de quilombo, de terreiro, classe trabalhadora, movimento LGBTQIA+, aliados da sociedade civil brasileira, movimentos de luta pela terra e por moradia, movimentos de base comunitária, comunidades tradicionais, classe artística, demais aliados, simpatizantes e todos que se sentem excluídos e aterrorizados, ajudarem-se conosco para cobrar nossos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. E veja, direitos garantidos pela Constituição. A gente não tá falando de revolução socialista, não estamos falando de grandes sublevações, blá blá blá. A gente tá falando daquilo que está garantido constitucionalmente, velho. Constitucionalmente. Nossa, lá vem bomba, velho. Lá vem bomba. Nós somos violados há muito tempo, mas ultimamente o Estado e instituições patrimonialistas desencadearam uma retirada de direitos que afetam todo, com atentados contra a dignidade e a manutenção da vida no planeta. Temos hoje o pior Congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Nossa, essa do judiciário egocêntrico e parcial deve ter doído. Nossa, essa daí. Porque ninguém fala isso, velho. Imagina, porque chega nesses eventos, nesses lugares e tal. Você vê, toda a disposição, organização do evento. Ah, você tem 3 minutos de fala, né? Mano, o que você pode falar em 3 minutos? O que você fala em 3 minutos? Mal é o tempo de uma musiquinha, velho. Mal é o tempo de uma musiquinha, 3 minutos. Porra, não dá, né? Não dá. Aí você vai lá, quebra o protocolo, porque é a única maneira de você conseguir falar alguma coisa. E você vê que não foi uma quebra de protocolo ligada... Não foi uma ação performática do tipo, eu vou quebrar o protocolo e a rebeldia e não sei o quê. Não, pô. Muito educadamente, muito de boa. Chegar e falar assim, ó, vou quebrar o protocolo,
Posso? Pode, claro. Muito de boa. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado, as alianças e conchavos para se manter no poder. Enfraquecido e acorrentado é putaria de bom, velho. Nossa, maluco. Meu amigo, mandar essa na lataça assim, olha, muito foda. Muito, 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 muito foda, velho. Muito foda. Nossa. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Nossa, pesadíssimo, velho. Pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Para eles, somos beniagas, mas já são 500 e... Cadeirada verbal, caralho. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Mas parece uma cadeirada metafórica. Sem a parte do metafórica, né? É uma cadeirada simbólica. 24 anos de lutas e resistência. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos... Não. Puta, o frame. O frame. Ai, meu Deus. Eu ia fazer um comentário, mas acho que o destino se encarregou de fazer com que eu pausasse exatamente nesse momento. Nesse frame. Ai, meu Deus. Nossos foram tombados. Homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram estupradas. Fomos os primeiros a experimentar a primeira guerra biológica do mundo. Quando trouxeram roupas inventadas e nos vestiram. Fomos catequizados e escravizados. Proibiram a nossa língua e a nossa crença. Usurparam nosso território. Nos declararam extintos. Roubaram nossos sagrados. Mentiram sobre nós. Distorceram e desqualificaram nossa história. Nos colocaram à margem da sociedade. Impediram de mostrar nossos rostos. E calaram nossas vozes. Cara, na moral, tinha que botar esses índios pra trabalhar. É isso que eu recebo no chat. Pô, você vai dar emprego pra alguém? Você vai fazer alguma coisa? Já que tá falando aí pra trabalhar, não sei o que, você tá, como é que tá? Ah, tomar no cu. É cada merda que a gente tem que ouvir. É cada desgraça. Trouxa é nós que fica aí achando que é o trabalho que vai emancipar, que vai não sei o quê. Vai porra nenhuma. Trouxa é quem fica mordendo esse discurso goela do caralho. Trouxa é nós que acha isso. Trouxa é nós. Trouxa é esse sistema que convenceu a gente de que é aceitável pagar aluguel. Tá ligado? Toda vez eu penso isso. Cara, a espécie humana é a única espécie do planeta Terra que paga aluguel. O pernilongo que faz no seu ouvido não paga aluguel. Você paga. Você paga. Mas aqui, ó, também para fazer um breve comentário, né, sobre esse comentário lamentável, que é o seguinte: existe uma noção muito do senso comum, né, e é bem do senso comum, é algo que eu acho que foi propagado pelo discurso conservador de uma maneira muito grande, de que os indígenas, né, de que não existe eles não trabalham, de que eles não produzem, de que eles não valorizam esse processo, e isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem por várias razões, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar, salientar que esse tipo de narrativa é construída justamente para poder viabilizar, né, para poder legitimar, para produzir um discurso comum geral de que os indígenas não trabalham, de que eles são inúteis, de que eles não são produtivos à sociedade brasileira. E isso é um reforço da perspectiva racista que se construiu em cima dos indígenas e que, de alguma maneira, cria um caminho para poder desvalorizar esses povos e suas culturas. Desvalorizar a própria maneira de como essas organizações e sociedades vêm e vivem a vida. Porque aí você cria sempre... Isso é típico da colonização, né? Você cria sempre um elemento de universalidade, né? Alguma coisa universal. Então, o que o indígena tem que fazer? Ele tem que viver de acordo com aquilo que está estipulado por um certo valor, por uma certa moral, por uma certa ideia. E aí, nessa perspectiva, você tem o quê? Você tem a imposição de um certo modo de vida
para outras pessoas. Uma imposição que considera o modo de vida indígena, que muitas vezes, assim, que tem uma forma de organização, de trabalho e tudo mais, que é diferente da organização que foi construída hegemonicamente e dominantemente no capitalismo. Tem uma outra forma de relação com a terra, tem uma outra forma de relação na organização coletiva, parará, piriri, pororó. Tem várias nuances e diferenças em relação a isso que são próprias da história, da organização e tal. E aí tem um outro problema, que é achar que os indígenas não trabalham. Pelo contrário, são partes da sociedade, né? Os indígenas compõem uma parte da sociedade que, inclusive, é muito precarizada. Muito precarizada. Muito precarizada. Quando a gente olha, por exemplo, para o processo de colonização brasileiro, a gente vai ver que foram os indígenas, os primeiros que foram forçados a trabalhar nas plantações, nos processos de extração dos minérios, em toda a atividade da economia colonial, de maneira forçosa, ou pela imposição através da guerra, ou pela imposição através da catequese, tá ligado? Aí você tem toda uma variedade de sociedade, de culturas seculares, milenares, que são destruídas pela implementação desse sistema, tá ligado? Pela implementação de um tipo de lógica produtiva, de um tipo de lógica de sociedade que, na prática, exterminou esses povos. Que, na prática, fez com que um manto como o manto Tupinambá fosse roubado e levado pra merda da Dinamarca, tá ligado? E além disso tem outra coisa que muita gente não sabe. As pessoas acham que só existe povo indígena, por exemplo, nessa forma de organização mais tradicional, no norte do Brasil, no centro-oeste. Mano, tem muito indígena que vive em área urbana, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares. E que fazem parte dos estratos, muitas vezes, mais marginalizados da sociedade. Que têm acesso aos piores empregos, às piores condições de moradia. Tá ligado? Aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, muitas organizações indígenas que estão ali na região noroeste, né, no Jaraguá, que estão lutando por terra, que estão lutando por moradia, que estão lutando por emprego e vivem em condições, né, em condições de saúde, porque não recebem estrutura, porque não recebem financiamento, porque não recebem nenhum tipo de, não é de incentivo, né, não recebem nenhum tipo de assistência. Por quê? Porque para o Estado brasileiro... Se dependesse do Estado brasileiro, os indígenas já tinham sido todos exterminados. Essa que é a verdade, velho. Essa que é a verdade. Se dependesse da classe dominante do Estado brasileiro, os indígenas já teriam sido ou exterminados ou teriam sido aculturados. Teriam se integrado, entre muitas aspas, à cultura dominante. É aquele discurso sempre muito próximo da ideia de que indígena que usa telefone, ou que usa bermuda, ou que tem televisão não é mais indígena. Então é muito louco porque a gente percebe nessa questão, nesse discurso, a presença ainda dessas ideias colonialistas, tá ligado? Ainda dessas ideias que são ligadas a um princípio que tenta impor goela abaixo uma série de valores e de modos de vida que não faz parte da realidade de muitos desses povos. E aí, quando esses povos são inseridos dentro da dinâmica capitalista, o que a gente tem? Trabalho precário, falta de moradia, perseguição, o tanto de violência e de ameaça que essas lideranças indígenas sofrem diariamente para poder manter o seu modo de vida, a sua cultura há séculos, é uma realidade. É uma realidade. A gente tem vários casos de indígenas que são perseguidos, que são ameaçados, que são mortos por gente do agro, por um monte de pistoleiro, por jagunço, tá ligado? Que atua em favor desses grandes proprietários, que atua em favor dos aliados à bancada do agronegócio, para expansão de terra. Quando você vai olhar, por exemplo, e aí a galera tá falando isso, né? Ah, precisa ir trabalhar, precisa ir não sei o quê, precisa cumprir esse ideal, né? Precisa ser produtivo. Queria sugerir para essas pessoas que falam esse tipo de coisa, darem uma olhada em como são as áreas demarcadas, né, para as terras indígenas que têm as melhores condições de preservação da natureza local e que as áreas em que esse trabalho, né, esse trabalho digno, entre aspas, né, do agronegócio produz, são as áreas em que a gente tem o maior número de desmatamento, o maior volume de desmatamento, de destruição. E enquanto isso, esses povos indígenas são arremessados para a marginalidade, arremessados para a violência de várias maneiras, seja pela aculturação, seja pela pobreza causada pela falta de estrutura, pela falta de empregabilidade,
E que muitas vezes acabam obrigando essas pessoas a recorrerem a atividades profundamente insalubres, além de serem ameaçadas, né? Além de serem ameaçadas. Então, nessas áreas de garimpo ilegal, na região norte do Brasil, você vê estourar vários casos, por exemplo, de prostituição infantil, de crianças indígenas que são sequestradas e que mais tarde são utilizadas para serem adotadas em certas regiões, tá ligado? Não vou dizer o nome de uma ministra dos direitos humanos que era supostamente envolvida com esse processo. Não vou dizer. Aí vocês precisam procurar. Não vou falar pra vocês procurarem ministra de direitos humanos, sequestro de menina indígena. Não vou falar pra vocês procurarem isso. Mas quando a gente vê esse discurso, esse tipo de pergunta no chat, a gente precisa ter atenção a isso. Foi esse discurso, esse senso comum hegemônico, dominante, que criou essa imagem. Cria essa visão sobre os povos indígenas e que reforça, perpetua esse lugar do racismo na formação social brasileira, tá ligado? E que não consegue enxergar a importância de outros modos de vida. Por quê? Porque para o capitalismo funcionar, ele precisa impor uma certa lógica, impor uma certa determinação de sociedade para poder apagar e silenciar todas as outras formas de vida. Foi assim não só no Brasil, não só na América, mas foi assim também na Europa, foi assim também em África, foi assim também na Ásia, foi assim na Oceania, foi assim em todos os lugares, porque você precisa criar uma falsa sensação de normalidade, uma falsa sensação de padronização. Por quê? Porque se você não tem essa regularização, essa normalidade, se você não tem essa imposição, como é que você vai impor a própria lógica da valorização da propriedade privada? Como que você vai impor isso? Porque a terra, né, o território para os povos indígenas tem uma determinada forma de valor. Tem um determinado valor social, tem um valor histórico, tem um valor de ancestralidade. Agora, para a burguesia brasileira, o território indígena, a terra indígena, tem um valor, que é o da especulação, que é o da produção monocultural de soja, milho e boi. Agora eu te pergunto, quem que falta trabalhar no Brasil? Falta trabalhar os indígenas que estão aí tentando preservar sua cultura, sua história, sua existência, sua ancestralidade há séculos? Ou falta trabalho para os vagabundos do agronegócio, para os empresários vagabundos que ganham dinheiro com a devastação da natureza, que ganham dinheiro com a devastação de qualquer horizonte de soberania alimentar brasileira? Quem que tá faltando trabalhar? Ah, pelo amor de Deus. Por décadas e décadas, submeteram-nos à obediência de leis que não são nossas, desrespeitaram o nosso direito originário. Fora o garimpo ilegal, né? A gente nem começou. Expoliando e explorando nosso território sagrado, nos deixando sem terra, sem comida, sem saúde e sem dignidade. Enfim, nos tiraram a nossa autonomia e implantaram o Estado egóico, com estruturas Nossa, que Estado egóico é muito forte. Estado egóico é muito forte. Porque é 100% isso, né? E aí, o Lula rebateu essa declaração pesadíssima, né? Só faltou a indígena dropar o mic, né? Pum! Já era. Toma. E é muito importante, né, a gente ter a posição de uma liderança que tem essa notoriedade, que tem essa importância histórica em termos de organização. Vamos ver aí o que o Lula falou. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Aqui não tem subserviência para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513, que eu tenho 9 senadores e 81. E para mim aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a convencer as pessoas a votarem. E é por isso que eu posso dizer para vocês, alto e bom som, nunca se aprovou tantas coisas nesse país como nós aprovamos. Até uma política de Mas aprovar o quê? reforma tributária que há 50 anos esperava. Não, porra, essa eu não. Ah, gente, ó, peraí, vamos lá, né? Vamos ver até o final, Nós acabamos de aprovar. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição para que eu começasse a governar esse país antes de tomar posse. O que tem, companheiros e companheiras, é que você não governa com discurso, você não governa com principismo, você governa com inteligência política para aprender a conviver com os contrários. E eu não esqueço nunca que quando eu estava preso, foram
me prometer a minha liberdade para eu ficar em casa com uma caneleira. E eu disse a quem me fez a proposta, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso caneleira porque não sou povo correio. E quero dizer para a companheira, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, é de saber o seguinte, eu, Lula, não sou eu, Lula. Eu sou a única vez que vocês chegaram à presidência da República porque tem alguém que pensa como vocês, que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. Um presidente da República não pode só fazer discurso. Um presidente da República tem que cumprir a Constituição, tem que cumprir a regra do jogo, tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional, tem que respeitar a decisão da Justiça. E, ao mesmo tempo, nós temos que preservar, nós temos que lutar. Porque se vocês esperaram quase 400 anos para trazer o manto de volta, não é possível. Significa que nada é impossível, que a gente pode conquistar muito mais. Velho. Vamos lá. Nossa, velho. Vamos lá, galera. Vamos lá. Cara, é o seguinte, né? A gente precisa entender que inteligência política não é a mesma coisa que desmobilização, né? Porque, assim, é uma coisa muito interessante a gente perceber o quanto existe de reforço e de tentativa por parte desses setores ditos progressistas, né? Que a gente tá vendo aqui agora, de a manutenção da ordem das coisas. Eu vi uma declaração, um vídeo do Jones, em que ele tem uma tese muito interessante que ele fala sobre essa tentativa de que o PT e esse lado progressista tá tentando ainda meio que viver a política brasileira no que era em 2010, né? Tipo um PSDB e um PT, centro-direita e centro-esquerda, disputando poder e mantendo a estrutura capitalista brasileira operando. E esse jogo não existe mais, né? Não existe mais um partido de centro-direita, né? Um negócio social-liberal. Não, social-liberal virou o PT. O PT virou o Partido Social-Liberal. E é muito ruim, né? Porque a gente vê o quanto existe de deposição de uma fé sobre essa institucionalidade, e é uma característica mesmo, eu nem vou dizer que é reformista, porque para ser reformista tem que ter reforma. Para ser reformista tem que ter reforma em favor da classe trabalhadora. E não tem. Não tem. Porque essa aprovação, por exemplo, da reforma tributária que o Lula falou, que é a simplificação do sistema tributário, ele é bom, num primeiro momento, para a burguesia brasileira e que vai demorar muito tempo para ser implementado. Tem previsão de implementação disso só para daqui a 50 anos. E você tem uma outra coisa, a segunda parte da reforma tributária, que era a parte da reforma que eles taxariam as grandes fortunas, os rendimentos de capital, blá, 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 não tem previsão para ser votado. Não tem previsão para ser votado. Não tem, tá ligado? Isso é muito problemático, porque mostra pra gente que é sempre essa história. Primeiro a gente concede, primeiro a gente faz a concessão, depois a gente recebe. Só que o que a gente tem visto é que a única coisa que a classe trabalhadora brasileira tem recebido é um socão na boca, né? É uma cadeirada metafórica da classe dominante. É isso. A única coisa que a classe trabalhadora tem recebido são as cadeiradas dos ataques da classe dominante. Porque, cara, não adianta nada, exatamente, a gente governar, né, ou achar que dá pra governar por discurso. Perfeito. Acho que o Lula tem razão nisso. Não dá pra governar por discurso. Assim como não dá pra governar depositando todas as fichas da mobilização popular a partir da colocação de um ideal de sociedade subindo a rampa, né? Não adianta nada a gente falar de conceder direitos, aquela coisa bonita tal, e a gente vê que todas as estruturas de Estado não provêm o orçamento necessário para a defesa dos interesses dos subalternos, da classe oprimida, dos indígenas, dos trabalhadores, das mulheres, dos LGBT, de todos os grupos. Né? Não adianta nada a gente falar que pela primeira vez os indígenas subiram no palanque, conseguiram se articular, conseguiram participar do governo, quando na prática o que a gente tem é um avanço da fronteira agrícola feita pelo agronegócio, inclusive em áreas indígenas. E a gente tem a atuação, por exemplo, de várias organizações das Forças Armadas que continuam não prestando o apoio necessário para os Yanomamis do Norte.
Quando isso aconteceu no governo Bolsonaro, a galera ficou, com razão, putaça. Por que agora, nessa circunstância, nessa mobilização, a gente não vê nenhuma movimentação? Não vê nada? Porque é a queda de uma ilusão. É a queda dessa ilusão. Primeiro porque esse jogo não é mais o mesmo jogo, o nosso inimigo não é mais o José Serra, e durante muitos anos de governo petista, a gente viu o avanço do agronegócio sobre as terras indígenas. A gente viu o avanço do agro sobre a estrutura e a vida desses povos. Então, tipo, realmente não dá pra gente governar por discurso. E é aquela coisa, tem 70 deputados de 513, 9 senadores de 81. Cara, esperar que o Congresso Nacional seja progressista, esperar que alguma mudança histórica, né, portanto, nesse campo da luta de classes, venha a partir da organização da política institucional, pô, quem que acredita nisso, velho? Na moral, quem que acredita nisso? Hoje, no Brasil, hoje, dia 18 de setembro de 2024, quem em sã consciência acredita nisso? Acredita que vai vir uma mudança de caráter progressista, avançada pelo Congresso Nacional. A gente precisa disputar o espaço do Congresso. É óbvio, né? A gente precisa estar ali fazendo esse tensionamento. A gente, enquanto membro da classe trabalhadora, enquanto comunista, enquanto pessoa organizada politicamente, que está ali, né? Trazendo o debate e tal. E o que a gente tem, na realidade? Pelo contrário, a gente vê o Congresso Nacional cada vez mais reacionário, cada vez mais atuante contra os interesses da classe trabalhadora. Olha aí, por exemplo, o deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro. Deputado que é notoriamente um dos mais combativos, um dos caras que mais agitam ali nas bases. Ele, a Samia Bonfim, a Fernanda Melchiona, que estão ali, mano, arregaçando, né, apanhando pra caralho, mas estão lá, velho, estão lá. Resiliência, né? Resiliência, a palavra coach. Mas estão lá, falando, tal, estão lá agitando. Foi aberto um processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, depois que o Glauber Braga expulsou um militante do MBL na base do pontapé, e você não vê uma palavra, aqui são duas, né? Uma palavra das forças progressistas em favor do governo. Você não vê nada. Porque o Glauber Braga é um desafeto do Arthur Lira. O Arthur Lira odeia o Glauber Braga. E dá pra entender por quê também. Dá pra entender. E você não viu uma palavra. Uma menção. Nada. Quem prestou apoio ao Glauber Braga foram alguns setores do PSOL, alguns setores do partido dele e tal. Não todos. O Boulos, por exemplo, não falou um A. O Boulos não falou um A sobre esse caso. Mas o Boulos é prefeitura aqui, não sei o quê. Mas, cara, a gente tá falando de representação, a gente tá falando de mobilização, a gente tá falando disso. Tá ligado? Você não viu um A. Pô, aí quer falar de diálogo? Diálogo. Inteligência política não é o diálogo da passividade. A gente não pode confundir passividade política com inteligência política. Por quê? Esperar alguma coisa desse Congresso Nacional que tá processando o Glauber Braga, achar que é a partir da mobilização do Congresso Nacional que alguma coisa vai acontecer, é esquecer que em 2016... quando a Dilma estava sendo votada no impeachment lá dentro, teve um cara que levantou e fez uma homenagem à memória de um torturador da ditadura. Torturador. Cara que fez estupro de mulher, cara que torturou criança, um verme. Fez uma homenagem e bateu palma. E sabe como ele saiu do Congresso Nacional, gente? Sabe como ele saiu de lá? Sabe como ele saiu? Da mesma maneira como ele entrou. Pela porta da frente. Então, assim, o que você vai esperar disso? Sabe? O que você vai esperar disso? O que você vai esperar assim, é aquele negócio. Eu não acho que exista nenhuma expectativa, assim, né? Eu acho que esse papo de inteligência política, de organização, de blá, 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 é uma justificativa para poder mostrar e aprovar as coisas que estão sendo aprovadas agora. Falar que não tem outra escolha, falar que é a conjuntura, falar que é não sei o quê. E aí a gente faz a seguinte questão. Em um momento de desmobilização que a gente tem, em um momento de conformismo político que a gente atravessa, qual é a possibilidade da classe trabalhadora hoje em reagir a esses ataques que o Congresso Nacional tem feito aos nossos interesses? Qual que é a capacidade? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a grande força hegemônica, que teoricamente é a mobilizadora da classe trabalhadora, é a força política que propôs e aprovou o arcabouço fiscal, que diminui o orçamento de todo o Estado brasileiro na oferta de serviço público. Porque a força política que constitui a hegemonia na mobilização da classe trabalhadora é a mesma
hegemonia política é o mesmo grupo que aprovou, no decreto de 25 de abril de 2023, o aumento do programa de privatização, de concessão para a iniciativa privada. Então, assim, o que esperar dessa tradição, se não essas posições? Tá ligado? E aí, isso que é foda. Porque quando você vê uma liderança como a liderança Tupinambá, que vai lá e bota o dedo na ferida, dessa questão, e assim, de maneira muito respeitosa, sabe? De maneira, eu acho que assim, honesta, firme, e assim, trazendo uma verdade que dói. Dói cair do palco da ilusão, né? Dói. Quando você traz essa informação, você traz esse dedo na ferida, você traz essa coisa que tá todo mundo vendo, tá todo mundo observando, acontecendo na nossa frente. Você desvela esse cinismo. Qual que é o comportamento? Falar grosso desse jeito? Por que não fala grosso assim com os líderes da Câmara, porra? Tá ligado? Por que não fala grosso assim com as lideranças do agro que estão tacando fogo no Brasil? Qual que é a diferença de tratamento? Por que essa diferença? E aí depende, não consegue aprovar, não consegue botar, não consegue não sei o quê. Mano, imagina que coisa maravilhosa, né? Se o povo estivesse mobilizado nas ruas, se a classe trabalhadora estivesse organizada pelas centrais sindicais, estivesse organizada nas campanhas salariais, estivesse organizada nos bairros, nos sindicatos, em todos os lugares. Imagina que lindo, né? Mas não. Por quê? Porque o sentido de organização política que o setor hegemônico da classe dominada, né, da classe subalterna tem, essa representação, é a noção de que você vai mudar as estruturas negociando com o Congresso Nacional e esperando alguma coisa disso. Tipo, esse velho papo, o Congresso é muito conservador, é o mais conservador da história. O Congresso brasileiro, gente, nunca foi progressista. Nunca. Já falei isso várias vezes, né? Nunca foi progressista. Nunca. Não teve um momento da história brasileira em que o Congresso Nacional tinha algum tipo de preocupação, algum tipo de ideia para a sociedade brasileira que fosse de alguma maneira progressiva para a classe trabalhadora. Não tem. E assim, erro de quem acha que dá pra ter. Porra, olha a história do Brasil, cara. Olha essa história do manto Tupinambá. O bagulho foi roubado, mandado para o Museu da Dinamarca, ficou lá durante décadas, durante muito tempo. Foi retornado agora. Tipo, olha a forma de como a nossa história foi construída. Se dependesse da classe dominante, a gente até hoje era a República Velha. A gente até hoje estaria nesses diálogos, sabe? A gente até hoje estaria nesse campo do agronegócio. Não é tanto que, né? É isso, né? O que o Brasil é? O que o Brasil é? É um país que tem uma estrutura produtiva ligada a essa história de colonização, ligada a essa formação histórica e que mantém no poder os donos da terra, mantém no poder esses herdeiros, que eventualmente trocam, mudam, né? Tem ali algumas mudanças aqui e acolá, mas que no final das contas a estrutura é a mesma. E aí, ao mesmo tempo, isso que é foda, né? Pra poder encerrar o tema. E aí é foda porque você vê que tem uma deposição muito grande dessa fé, dessa ideia, né, no Congresso, e é meio que uma chantagem. É uma chantagem. Eu acho que é uma chantagem. É uma chantagem. Pra falar, não tem o que fazer, vocês vão ter que aceitar. Não tem o que fazer. E aí, esses setores progressistas que não falam sobre isso, que não se posicionam sobre isso, ficam tirando sarro, ficam tirando de otário os bolsonaristas que vão pra Paulista. Ai, porque o bolsonarismo acabou, porque olha aí, eles só juntaram 45 mil pessoas na Paulista, olha que flopados, olha que não sei o que lá. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que a esquerda brasileira vai conseguir meter 45 mil pessoas na rua? Quando? Porque você não ouve uma chamada para ato das grandes centrais sindicais, você não ouve uma chamada de mobilização, você não ouve nada. Nada. Dia 1º de maio, aqui esse ano, o evento lá das centrais sindicais, no Itaquerão, flopado. 5 mil pessoas apareceram. 5 mil pessoas, velho. E o Lula tava lá. O maior líder sindical da história do Brasil tava lá. Juntou 5 mil cabeças. Um negócio que até o Load falou no podcast, lá no Dessa Letra Show, com o Thiago Santinelli. Eu só vi esse trechinho e eu já ia comentar sobre ele, né? Mas eu vou abordar um pouco mais depois. Mas que é o seguinte, como que você espera algum tipo de unidade política para a ação da classe trabalhadora e avanço dos nossos interesses se o programa político que está posto como dominante, que está colocado como hegemônico, é essa porcaria? Como que você espera?
Sabe? A gente não pode discutir, não pode brigar, não pode não sei o quê, pra poder manter a unidade. Meu amigo, unidade, nem a classe dominante é unitária. A classe dominante hoje tá brigando entre si, muito pelo fenômeno Pablo Marçal, muito por outras questões, e esses interesses estão em disputa. Só que a questão é essa, eles têm noção dos seus interesses de classe, eles têm noção do que é o programa básico, o programa máximo e o programa mínimo deles. A gente não tem isso. Vai criar essa unidade em termos do quê? Tá ligado? E eu acho que é isso, a gente precisa fazer o papel desse enfrentamento. Porque se a gente não expõe essas questões, se a gente não fala sobre elas, como que as pessoas vão ter noção de que o sistema tá errado? Ou de que a gente pode sonhar com outro tipo de sociedade? Que a gente não precisa se contentar com a porcaria que tem. Não precisa. Tá ligado? Não precisa se contentar. Não precisa. Depende da nossa organização, do nosso trabalho político, da nossa mobilização para criar uma alternativa para isso. Uma alternativa de autonomia, de independência. E não ficar dependendo do Congresso Nacional, porra! Porra! Todas as grandes campanhas sociais que vão trazer benefícios para a classe trabalhadora foram campanhas encampadas e tocadas pela Organização Autônoma da Classe. O SUS, a campanha do petróleo é nosso, a mobilização sindical nos anos 60, a campanha da legalidade em 61. Porra, velho. Fica muito evidente que, nesse sentido, você produz um discurso que desmobiliza, que retira o sonho político, velho. Que retira o sonho político das pessoas. Aí, tá todo mundo puto. Tá todo mundo pobre, tá todo mundo cansado, todo mundo fudido, todo mundo cagado da cabeça. Aí você vê, né? E aí é isso, essa realidade, né? Essa estrutura de realidade que a gente vê, essa coesão do sistema, né? Essa coisa que parecia funcionar. Que é isso? As instituições, a mídia, os grupos da classe dominante ficam falando assim: ah, não, tá tudo bem. Galera, tá tudo bem. Tá tudo bem, galera. Tranquilo, tá tudo bem, o Brasil tá crescendo economia e tá privatizando, bom, legal, né? Pô, legal, bacana, pá, não sei o quê. Só que o trabalhador, o indígena, a pessoa LGBT, a pessoa que tá nesse lugar de uma franja social muitas vezes com mais marginalização ainda, tá olhando pra essa realidade e falando: moleque, em que planeta essa galera tá? Em que país que esse povo tá, parça? Em que país essa galera tá, velho? Aí olha assim, o mundo tá derretendo. O mundo tá assim, tá derretendo. Aí eu fico puto, né? Claro, como é que você não... E aí você olha pra uma situação dessa e fica assim: ah, mas o trabalhador precisa entender, não sei o quê. Mano, a galera tá putaça, velho. O trabalhador tá putaço. Você que tá me ouvindo aí, você tá putaço. Eu tô putaço, velho. Eu tô putaço. Porque não dá pra viver assim, velho. Não dá pra viver assim. Não dá, é revoltante. É revoltante viver nessas condições. Enquanto isso, você vê o trio calafrio das americanas, Jorge Paulo Lemann, o Sucupira e o Telles, que ficaram 42 bilhões de reais mais ricos desde as fraudes das americanas. Como que você não vai ficar puto com isso, velho? Como que você não vai ficar puto com isso? E ao invés de você conseguir canalizar essa energia, canalizar essa putice geral, para você poder mobilizar a classe e conseguir construir essa alternativa, para poder fazer esse avanço e aí sim garantir uma vitória, o que você faz? Você fala: não, galera, não fala assim. Não fala assim. Olha aí, né? Olha aí, ó. Vamos até fazer um exercício aqui científico, tá? Vamos fazer um exercício científico. Ó, a gente fala, né? O Lula falou ali e tal. O Lula falou ali o governo que tá junto com os indígenas, parará, piriri, pororó, não sei o que lá. Notícia do dia 18 de junho de 2024. 18 de junho de 2024, tá? Saiu no portal da Câmara dos Deputados, em que a presidente da FUNAI defende um orçamento maior para a Fundação Nacional do Índio, né? Que é a fundação nacional que cuida dos povos, tal, que tem ali essa aproximação política, que tem ali essa proximidade. Cara, sabe quanto que foi o orçamento do governo? Eu vou deixar o link aqui pra vocês procurarem, não vou ficar lendo aqui, não. Sabe quanto que foi o orçamento do governo para essa área esse ano? Sabe quanto de orçamento do governo que recebe os indígenas do palácio recebeu para poder fazer todas as políticas de todos os povos indígenas do Brasil? Do Brasil. Brasil,
quinto maior país do mundo, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, centenas de nações indígenas, centenas de territórios. Sabe quanto que foi? Sabe quanto que foi? Esse ano, 289 milhões de reais para a FUNAI. 289 milhões. Aí você pensa, Gustavo, 289 milhões é muito dinheiro. Eu adoro. Nossa, pra mim seria muito dinheiro. Porra. Eu mandaria imprimir 151 Pokémons, velho, de Funko Pop. Eu mandaria imprimir 151. Agora, 289 milhões de um orçamento de Estado. De Estado. Cara, se você dividir por 27, eu não faço ideia de quanto isso vai dar. Peraí. Eu vou fazer essa. Peraí. Enquanto isso, gente, vai se inscrevendo aí no canal, comentando, né? Se tornando membro, assinando o clube de amigos. Ó, isso para cada estado da federação, dá sabe quanto? 10 milhões e 700 mil reais. Se você fosse pegar esses 289 milhões e dividisse em 27, que são 27 e 26 mais Distrito Federal, dá 10 milhões para cada estado. 10 milhões, velho. 10 milhões, mano. 10 milhões. Pô, gente, não dá. Não dá pra viver nesse cinismo, cara. Não dá. É impossível. Pra mim tá pra mim é mais revoltante esse cinismo do que as coisas que acontecem, velho. Porque você olha e fala, caralho, o bagulho tá derretendo. Aí você olha ali, não, Ministério do Namoro. Nem isso foi criado, velho. Como que vai criar um Ministério do Namoro se não tem nem dinheiro pra criar um Ministério do Namoro, porra? É tudo uma grande piada, é tudo um grande meme, é tudo, sabe? É lamentável, velho. É lamentável, assim. E aí, o que você espera, velho? O que você espera? Aí você pega essa revolta, a galera tá putaça, como eu estou puto agora, e vai pra onde? Porque sempre tem, tinha no Twitter, né, no falecido, uma galera que ficava assim, ai, quero ver os comunistas elegerem alguém no Congresso Nacional. Os comunistas não têm a hegemonia do movimento de esquerda há mais de 30 anos. Se a gente não tem uma movimentação da classe trabalhadora na direção dos seus interesses e um avanço da classe dominante, a responsabilidade é de quem? É de quem? Tá ligado? E é isso, eu acho que agora a gente tá num período em que a gente tem que reativar essa força das lutas. A gente tem que reativar essa intransigência política por um projeto que vale a pena pra classe trabalhadora. Porque senão, essa classe trabalhadora que tá putaça, que tá com raiva, vai pra onde? Vai ser confundida pelo discurso justamente da extrema-direita. Que é um discurso que mantém a mesma ordem do projeto dominante, conservador, liberal, empresarial, blá, 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 mas que consegue mobilizar as pessoas. Por quê? Porque vira para as pessoas e diz o seguinte, há uma outra possibilidade de vida. Tem uma outra forma de você viver a vida. Sabe essa dor que você tá sentindo, essa angústia que você tá sentindo, essa desgraça que você tá sentindo? Ela tem uma causa. E ela tem uma solução. Porra, se você escuta isso no desespero, se você escuta isso nesse desamparo, meu amigo, como que você vai falar não? Porque o que o outro lado tá oferecendo? O que o outro lado com muita estrutura, com muita possibilidade, com muita não sei o que tá oferecendo de concreto? Tá oferecendo o quê? Tá oferecendo nada, velho. Tá oferecendo nada. O que o progressismo oferece pra classe trabalhadora brasileira? O que ele oferece? O que ele oferece? Não oferece nada. Ele não oferece nada. Nada. Ele oferece o quê? Pelo menos não é o Bolsonaro. Então, com um programa político cuja principal oferta é pelo menos não é alguma coisa, o que você espera fazer com isso? O que você espera fazer com isso? O que você espera? Não tem como a gente achar que a classe trabalhadora vai se mobilizar por algo que ela vai olhe e fale, porra, isso aqui não vale a pena lutar. Cara, se a gente não faz isso na nossa vida diária, se a gente olha pra uma coisa que muitas vezes não vale a pena e a gente fala, pô, nem vale a pena, quem dirá um trabalhador que tá submetido a condições de trabalho cada vez piores, tá submetido a escala 6x1, tá submetido a jornadas extensivas, tá submetido à queda do rendimento salarial, pô, o que essa pessoa vai olhar e vai falar? O que ela vai olhar e vai falar? Ah, eu vou aceitar aqui um programa que me promete um menos pior? Vou aceitar um programa que me promete pouca coisa? Não dá, né? Qual que é o resultado prático disso? O avanço do campo da classe dominante, da vanguarda da classe dominante, que está constituída por Pablo Marçais, está constituída por coach, está constituída por esses setores. E aí, porque aquele negócio, nessa oferta de mal menos pior, de deixar tudo como tá aí e tal, pô, os conservadores estão aí, né? Estão com a máquina na mão,
estão com a estrutura na mão. O que é de atraente nesse outro programa? O reconhecimento formal? A liberdade como uma parada formal? Sabe? Tipo, é isso, a gente vai subir a rampa, bater palma e vai não fazer ato em memória dos 60 anos do golpe de 64? É isso? Aí, se ninguém quiser abrir esse porão, se ninguém entra nesse porão pra fazer a limpeza que esse porão precisa, o que você tem? Os monstros no porão vão continuar ali. Os monstros no porão vão continuar ali. Tá ligado? Vão continuar ali. E aquela coisa. Então a gente precisa conversar com a classe trabalhadora de um jeito, com pautas que ela aceite ou que ela ache bom? Não. A gente não pode se guiar por uma perspectiva conservadora da sociedade. Conservadora de tipo, não podemos falar sobre o aborto porque o trabalhador, né, metafórico, o trabalhador metafórico é contra o aborto, ele é conservador. Meu amigo, se o trabalhador é conservador, se ele é contra o aborto, a gente precisa mostrar pra ele, cientificamente e politicamente, por que defender o aborto faz parte do interesse de classe dele. Por que faz parte do interesse de classe dela. É esse o ponto. Não é ficar se programando e se colocando por pauta mínima pra poder fazer sucesso. Porque nessa de pauta mínima para poder agradar, né? E é essa a questão, é pra agradar as pessoas. É tipo um ganho eleitoral de curto prazo e muito fácil. Muito fácil. Porque é tipo isso, não vamos falar porque a gente ganhou um apoio. Pô, mas a gente quer ganhar qual apoio? A gente quer ganhar qual apoio? Tá ligado? A gente quer construir um tipo de autonomia e independência política pra qual direção? Sabe? Pauta murcha. Não, é isso, tipo, pauta murcha, velho. Não dá, mano, não dá. Oxe, em que momento eu falei mal da pauta progressista? Tô falando mal de pauta assim. Não tô falando mal de pauta assim. Tô falando que a gente não pode se guiar por essa perspectiva porque o progressismo não nos prometeu nada, não dá nada. Pô, olha aí, por exemplo, né, o caso do Silvio de Almeida. Uma pessoa que tem ali essa notoriedade, que tem uma importância teórica, blá, 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 e que supostamente cometeu assédio. E que, aparentemente, supostamente, houve uma tentativa da organização ministerial em abafar o caso. Isso é progressismo? Porra, gente. Desculpa. Talvez eu esteja puto, talvez eu esteja, sabe, com a cabeça a milhão, assim. Mas, cara, isso expressa a fragilidade desse campo. A fragilidade disso, velho. A fragilidade desse processo. E a gente precisa devolver esse desejo por dignidade. A gente precisa devolver esse desejo por um outro sonho de vida. Por um outro sonho de sociedade. Por uma outra perspectiva de organização. Por uma coisa que a classe trabalhadora olhe e fale: caralho, é isso. É isso. Porque senão, essa bomba vai cair no colo de quem? Vai cair no colo da extrema-direita. Vai cair no colo da direita. Que vai, de maneira muito cínica, muito vagabunda, muito filha da puta, utilizar dessa revolta legítima, digna, para poder continuar seu projeto de poder. E aí? E aí a culpa vai ser de quem? A responsabilidade vai ser de quem? Né? Porque sempre isso. Quando dá problema, ninguém é responsável. Ninguém é responsável. É a galera lá, a galera do Twitter que ficava primeiro falando que eram os comunistas que estavam tentando desestabilizar o governo, que não sei o que lá. Por um lado fala isso, que a gente é tão relevante que a gente consegue desestabilizar o governo, e aí do outro discurso vocês não elegem ninguém, vocês não têm importância. Porra, e se a gente fizesse uma parada incrível chamada autocrítica, sabe? Só que é isso, pra você ver a autocrítica, você tem que estar compromissado com um programa político que promova a independência de classe. E esse é o spoiler, né, gente? Talvez esse programa político não esteja comprometido com a independência da classe trabalhadora. Talvez. Eu tô falando talvez, pra poder dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Porque a realidade tá na nossa cara. Basta a gente olhar. Basta a gente observar. Esse esforço não precisa ser realizado de maneira muito intensa. Se você olhar, parar de olhar pra árvore e olhar pra floresta e olhar pra tudo, você vai ver que não tem mais floresta pra olhar. E a responsabilidade disso é de quem? Aí fica a seu critério descobrir.